Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. O governo americano disse que não é realista a Ucrânia conseguir recuperar os territórios invadidos pela Rússia. E afinal, então, o que é realístico neste momento? Para entender melhor e para responder essa pergunta, eu recebo aqui no nosso estúdio o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Muito obrigada pela presença. Um prazer sempre, Isa. Professor, então, nesse momento, nessa altura do campeonato, Donald Trump disse que não é realista a Ucrânia conseguir recuperar os territórios. Ele teve uma conversa com Vladimir Putin, que a gente vai falar mais para frente, e depois conversou com Vladimir Zelensky. Mas, afinal, o que é realístico neste momento? Veja, Isa, os chineses têm um comentário muito interessante. Eles falam, alguns chineses sempre dizem, os russos não perdem guerras. Então estava muito claro de que, de alguma forma, Putin conseguiria o que ele queria. Houve a resistência, particularmente enfatizada nos países mais próximos à Rússia, em razão do histórico soviético, né, os países que fizeram parte daquela área de influência soviética, que temiam ali um processo de expansão russa na Europa, e esses foram os principais e têm sido os principais apoiadores de Zelensky nesse processo todo. Mas a gente sabe que é muito difícil você ter um vizinho do tamanho da Rússia, principalmente quando este vizinho se sente ameaçado pela questão de uma expansão da OTAN. E muita gente vai comentar, e aqui é normal, isso é realidade mesmo, a Rússia infringiu o direito internacional ao invadir o território de outro país. Isso é ponto pacífico, reconhecido internacionalmente. E faz parte dos valores da OTAN também, né? Dos princípios da OTAN. Nesse processo todo, né? Só que a Ucrânia nunca foi parte da OTAN. Então, aquele princípio do artigo 5º, o ataque a um é considerado um ataque a todos, não era aplicável. E a Ucrânia queria pertencer à OTAN estando já em guerra com a Rússia num evento que aconteceu e começou a ocorrer em 2008. Então, não fazia sentido para a OTAN participar ou admitir a Ucrânia naquele processo, porque colocaria a OTAN já em pé de guerra com a Rússia. E os Estados Unidos sabem de duas coisas. Primeiro, o histórico russo. Não é? Se nós olharmos para a Segunda Guerra Mundial, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial não foram os Estados Unidos, foi a Rússia no processo todo. E a Rússia é um país nuclearmente armado, tem mais ogivas nucleares que os Estados Unidos, e nesta aproximação com a China, conseguiu sobrepujar todas as sanções impostas. Então, quando a gente olha para aquela situação, você começa a ver que o Zelensky estava numa situação muito difícil de vencer. E o que o Trump faz nesse processo todo é simplesmente dizer aquilo que já estava óbvio, no sentido de que não tem como você guerrear contra a Ucrânia se nós não estivermos envolvidos diretamente. Mas os Estados Unidos não querem estar envolvidos diretamente por dois motivos. Em primeiro lugar, você não quer ter soldados americanos ali, porque teria um custo político muito grande. Nem o Biden quis fazer isso. Em segundo, você sempre corre o risco de, ao fornecer equipamentos militares modernos, se aquele país perde, esses equipamentos necessariamente seriam capturados pelos russos, que adquiririam ali vantagens militares nesse processo todo. Então, o limite é o seguinte, é aquilo que Trump reconheceu. A Ucrânia não pertence à OTAN, não vai pertencer à OTAN durante muitos anos. Territórios conquistados são territórios conquistados pela Rússia. E Zelensky, você entrou numa fria, não é? Ao confiar que o Ocidente lhe daria respaldo neste processo todo. E ainda Trump quer pagamento, né, de todos esses investimentos nos Estados Unidos, todos esses valores em que os Estados Unidos depositou ali à Ucrânia em troca de minerais, né? Ali tem também
um interesse ali dos Estados Unidos que até então não tinha surgido, né? O Trump está cobrando ali agora Zelensky de todos esses gastos militares que teve até agora. O grande problema do presidente Trump é esta política transacional e este jogo de soma zero, em que só ele ganha. Porque os Estados Unidos já estão ganhando nesta guerra. Se você pensar em três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, os Estados Unidos são hoje o grande produtor mundial de petróleo e conseguiram bons contratos com a Europa, porque uma vez que os ucranianos destruíram aquele oleoduto que ligava a Rússia à Alemanha e ao remanescente da Europa, ou Nord Stream 2, o que aconteceu é que justamente vai demorar muitos anos para ele ser reconstruído e haverá uma oposição enorme dos Estados Unidos. Então, aquele fornecimento de petróleo e gás que vinha mais barato da Rússia cessa, ao menos por algumas décadas. Claro que a Rússia vai retomar isso e vai conseguir um processo de fornecimento, mas não da mesma maneira. Em segundo lugar, os Estados Unidos estão conseguindo fazer com que os europeus elevem a sua taxa de contribuição, a sua taxa de gasto de defesa para 2,5% e ele tem estimulado os países a chegarem a 5%. Se você pensar 5%, ou 2,5% que seja, só para nós fazermos uma conta, levando em consideração o PIB da União Europeia, nós estamos falando aí num gasto anual com defesa de 700 bilhões de euros. E esses equipamentos não seriam comprados nem dos chineses, nem dos russos, mas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ganham ao fornecerem petróleo e gás para a Europa, ganham ao fornecer equipamentos militares e, obviamente, da Ucrânia existe também essa questão de recuperar aquilo que foi colocado na Ucrânia por meio da exploração daquilo que a Ucrânia tem a oferecer em matéria de recursos minerais. Então, ganha, né, 3 vezes nesta guerra, sendo que uma grande parte deste dinheiro nunca saiu dos Estados Unidos, né? Foram investidos na indústria de defesa norte-americana para produzir os equipamentos, para se reinventar e produzir aquilo que os Estados Unidos até tinham falta, né? Havia muitos comentaristas que disseram que havia um problema enorme de munição de guerra nos Estados Unidos, que agora eles conseguiram se atualizar em razão deste evento que tem acontecido na Ucrânia. Professor, teve uma ligação ali de Donald Trump com Vladimir Putin, inclusive Putin disse que ficou muito impressionado ali com as declarações de Trump, mas não envolvendo uma das partes envolvidas já e interessadas, que é a Ucrânia, né? A ligação ali foi de primeiro momento entre Putin e Trump. Depois a Zelensky até chegou a ligar para o Trump, colocando ali um certo isolamento, né, por parte da Europa, no geral, que está ali em defesa de Vladimir Zelensky e recolocando Putin ali de volta ao cenário, que estava completamente isolado todo esse tempo. Como é que o professor enxerga esse jogo hoje, Trump negociando e isolando também ali o interesse europeu através da Ucrânia? Nós sabemos, diz que o interesse europeu é particularmente forte naqueles que estiveram sob influência soviética. Obviamente que Portugal, Espanha, o interesse na guerra da Ucrânia é diferente. Mas aqui é importante entender também que Trump acredita numa negociação quase que imperial. Trump conversa com grandes impérios, ou seja, conversa com a Rússia, que ele sabe quem é o czar da Rússia, ele conversa com o líder da China, ele sabe quem é o líder da China, e na Europa não existe isso, não é? Porque a Europa vem numa situação de declínio já há muitos, muitos anos e não tem ali uma capacidade de opor-se, né? De liderar ou de opor-se aos Estados Unidos. Então ele sabe que no fim do dia, né, como a gente fala, quem vai prevalecer são os Estados Unidos, até porque os países europeus perderam a sua soberania na questão econômica com a União Europeia e na questão de defesa quando colocam bases militares dos Estados Unidos nos seus países. Então, os países europeus não têm plena soberania e por essa razão que o Trump pode dizer que ele até mesmo fala pelos europeus e obviamente que os europeus vão reclamar, chiar nesse processo todo, mas eles não têm outra opção. Mas eu sempre gosto de dar um exemplo. Quando você toma o café da manhã, não é?
Muitas vezes a gente come ovos e bacon. E eu sempre gosto de usar esse exemplo para entender duas palavras: envolvimento e comprometimento. Quando você toma o café da manhã e você come os ovos, a galinha está envolvida no processo. E o porco está comprometido. Né? O porco é que vai morrer para você comer. Nesta situação toda, os Estados Unidos sempre estiveram envolvidos na guerra, nunca comprometidos. Quem estava comprometido na guerra foi a Ucrânia, a Rússia também, mas muito mais a Ucrânia, no sentido de ter acreditado naquilo que o Ocidente havia prometido. E existe uma máxima do presidente Reagan que dizia sempre assim: confia, mas verifica. Ou seja, você não pode confiar plenamente, porque como você tem o tic-tac democrático, como você tem várias mudanças no Ocidente de tempos em tempos, o que você negocia hoje, você não sabe se o próximo governo vai cumprir. Este é o grande problema que Zelensky enfrenta nessa situação toda. Ele acreditou nas promessas de Biden, quando Trump entra, o cenário muda. A mesma coisa acontece na Europa. Em relação à parte dos territórios já ocupados, né, invadidos pela Rússia na Ucrânia, são alguns territórios e há um temor ali, especialmente dos ucranianos, né, da Europa também, em que Vladimir Putin não fique satisfeito apenas com essas regiões mais já invadidas e queira expandir ali para toda a Ucrânia. Isso seria possível? É interesse de Putin realmente fazer essa invasão geral ou não? Seriam só essas regiões já conquistadas? Eu acredito, Isa, que tudo vai depender da forma como a Ucrânia lida neste processo atual, porque ela já se deu conta, e os ucranianos já devem ter se dado conta nessa altura do campeonato, de que não basta, não adianta mais acreditar que o Ocidente vai colocar as suas fichas na Ucrânia e lutar contra a Rússia. Então, isso está muito claro. Então, resta saber o custo político que isso vai ter sobre Zelensky, afinal, ele terá combatido uma guerra em que eles perderam, não é? Sob a alegação e a confiança que ele estabeleceu e criou de que o Ocidente apoiaria 100% a situação. Então, se houver ali uma instigação da opinião pública e Zelensky quiser ser ali um Dom Quixote e querer permanecer na guerra, talvez isso ensejasse uma ação mais intensa por parte da Rússia de querer dominar territórios. E, obviamente, os países europeus que passaram ali, que estiveram sob influência da União Soviética, vão sempre alegar esta possibilidade em razão da memória histórica, não é? Não podemos esquecer que a Alemanha também esteve, um pedaço do território da Alemanha esteve sob o domínio soviético. Então, esta situação sempre traz aqueles temores históricos, mas a impressão que se tem é que, se for resolvida a situação como se encontra neste momento, ou seja, a Ucrânia fora da OTAN e nenhuma discussão adicional sobre os territórios, a impressão que se tem é que Putin, para honrar também este compromisso com Trump, não faria nenhuma invasão neste processo todo. Mas, obviamente, que é engraçado, né, você começar a falar num processo assim, quando o Trump diz que vai invadir, não vai invadir, né, ele vai incorporar o Canadá, vai incorporar o canal do Panamá, vai incorporar ali a Groenlândia, vai transformar a faixa de Gaza num grande resort, ali numa Riviera. Então, é muito interessante a gente observar também este momento de diálogo no cenário internacional entre as lideranças globais. É esse ponto que eu queria chegar em relação ao cenário global, né? A partir do momento em que ficar acordado, então, em que essas regiões ficariam com a Ucrânia, né? Pelo que a gente está vendo, não vai ter outra opção, né? Sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia não vai conseguir se manter. Primeiro, essa é uma pergunta, né? Se Trump realmente falar tem que ser assim, né? O que vai acontecer? Ele vai retirar ali sua ajuda militar e a Ucrânia não tem opção, né? Nesse caso. Porque os europeus não vão ter a capacidade de assumir. Os europeus deveriam, não é? Porque é uma guerra na Europa, eles deveriam
assumir esta responsabilidade, mas efetivamente o que a gente sabe é que depois da Segunda Guerra Mundial, em razão do conflito da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, os europeus basicamente terceirizaram a sua defesa para os Estados Unidos. Por isso que você tem bases militares em vários países da Europa. Na Itália, você tem em Portugal, você tem ali na Alemanha. Então, muitos deles terceirizaram. A França também tinha feito isso, mas a França depois sai da OTAN, retira e depois volta novamente sem a presença militar dos Estados Unidos no seu território. Então, isso é complicado na questão da sua administração, da sua soberania. Mas os europeus terceirizaram isso, com medo de que a Alemanha, por exemplo, voltasse a remilitarizar-se. Então, esse foi uma tentativa de fazer isso. E é por essa razão que, quando você olha ali, a impressão que se tem é que Putin estará satisfeito neste processo de consolidação, mas o mais importante, fundamental, nessa história toda é que Putin mantém ali a sua imagem de líder de um país que não perde guerras, é um país que tem ali uma presença militar forte e um país que não vai admitir na sua fronteira, na sua região, uma presença de um inimigo como a OTAN. Então, isso está muito claro. Como que você acredita que países aliados da Rússia, como China, o Irã também, podem enxergar essa postura de Donald Trump? Não é uma licença, né, que muita gente vai dizer, uma licença para a China invadir Taiwan. Até porque a situação é diferente, não é? Taiwan não é um país, Taiwan é uma província da China, existe um reconhecimento internacional neste sentido perante as Nações Unidas. Quem é país, qualquer país membro, são 193 membros das Nações Unidas, que faz parte do sistema das Nações Unidas, reconhece Taiwan não como um país, mas como uma província da Não há China. uma ameaça também, Não é? E também não é uma ameaça, não é a mesma coisa que você tem ali na Ucrânia, embora os norte-americanos estejam vendendo muitas armas para Taiwan, no sentido de querer criar esta narrativa de uma possível invasão, que me parece que não vai acontecer. E o Irã, com a ação que aconteceu pelo Estado de Israel quanto ao Hamas, ao Hezbollah, o Irã tem os seus problemas domésticos. A gente sabe que a teocracia iraniana não deu certo e que precisa passar por uma movimentação e uma alteração na forma como aquele país interage globalmente. Mas, obviamente, que a situação do Irã tenderá a piorar justamente pelo fato de que Trump entende que o Irã se beneficiou do acordo que foi feito com os Estados Unidos. Então, Trump tenderá a apertar um pouco mais o Irã, não por causa do Irã, mas porque Netanyahu e o Estado de Israel entendem que um Irã fortalecido é prejudicial e é preocupante para Israel, que ganhou, de fato, com Trump, um grande bônus na questão do apoio ali a Gaza, a questão palestina, justamente que Biden não fazia, porque tinha o temor da opinião pública norte-americana, e que Trump, nesse sentido, desconsidera e passa como trator sobre essa situação. Professor, então, só para ficar bem claro, estamos diante de uma situação em que há uma possível resolução dessa guerra na Ucrânia, mas há muitas críticas ali de quem defende ali, né, a defesa da Ucrânia, de perder a soberania desses territórios. Mas não há outra alternativa? Temos essa alternativa que Donald Trump está colocando na mesa, e qual seria a outra alternativa? Seria continuar a guerra, né? A continuidade da guerra, a Rússia perder a guerra, e aí a Ucrânia vencer a guerra, se tornar membro da OTAN. Mas tem capacidade para a Rússia perder a guerra? Impossível. Impossível, né? Né? Embora seja, dizer impossível é sempre uma frase muito complexa, forte, né? Porque pode acontecer tudo pode mudar, né, nesse processo todo. Mas, em razão do histórico, em razão do aparato militar que você tem na Rússia. E, obviamente, para o Ocidente seria muito interessante uma Rússia fragmentada. Né? Para os Estados Unidos, uma Rússia fragmentada seria muito melhor do que uma Rússia unificada. Afinal, você tem um país enorme com recursos minerais e uma capacidade bélica muito grande. Então, seria muito interessante para o Ocidente esta situação. Mas os russos souberam ali
entender que uma parceria, uma proximidade maior com a China, lhes permitiria o fôlego econômico necessário para que pudessem passar tranquilamente sobre esse período de sanções. Então, eu não vejo outra opção para Zelensky. Quando começou a guerra, alguns anos atrás, eu mesmo me lembro de ter escrito dizendo que a Rússia teria ganhado, perdeu na questão da narrativa global, né? O mundo inteiro foi contra a Rússia, mas na questão do domínio militar e territorial me parecia quase muito difícil de ser revertido. E o Zelensky não tem outra opção, né? Ele descobriu que a Ucrânia tem um desafio enorme, que é o fato de você ter um vizinho que é muito grande. Um vizinho que é grande, sabe que é grande, usa e abusa do fato de ser grande. Não é? Este que é o grande problema. Você não escolhe, eu sempre falo que você não escolhe nem família nem vizinhos. Se você pudesse escolher família e vizinhos, talvez você tivesse outras preferências. E no caso ali, a Ucrânia tem esta dificuldade. Assim como o México e o Canadá, e a gente observa neste processo toda a dificuldade que México e Canadá têm por serem vizinhos dos Estados Unidos. Então, esse que é o grande problema de você estar do lado de uma grande potência. Com um grande líder, né? Lembrando que tivemos aí 4 anos de Joe Biden e não tivemos nenhuma possível ali, uma vontade de tentar acabar essa guerra, assim como o Trump está fazendo, né? Sendo uma posição contraditória, polêmica ou não. Não tinham essas ameaças, nem esse temor na época ali de Joe Biden. Você acredita que essa posição dos Estados Unidos fortalece a imagem do país diante do cenário global? É que Trump lida com o mundo como sendo grandes impérios. E Biden acreditava que poderia diluir o poderio russo. Então, este que é a grande tônica dali. E que não Biden aconteceu. achava que poderia diluir o poder russo. E Trump não. Trump ele já acha que ele reconhece esferas de influência. Esta área aqui está sob influência russa. Esta área aqui está sob influência chinesa. E esta área aqui é sob influência norte-americana. Então, é uma forma diferente de olhar o mundo, reconhecendo as grandes potências e entendendo que para você conviver de uma maneira harmonizada, você precisa, e para evitar guerras, que é a grande alegação de Trump, não queremos guerra, não queremos gente morrendo, ele usa esta questão das esferas de influência, não tentando penetrar nas outras, a fim de garantir o quê? Que o seu quintal, que a sua área de influência também seja preservada. Então, é por essa razão que a gente observa a maneira como ele negocia. Ele dá a paulada por um lado, mas ele sabe conter, porque justamente ele não quer, num processo em que você começa a olhar, em que os Estados Unidos estão em declínio, não tem mais a mesma capacidade que tinham no passado, é importante nessa história saber negociar justamente para manter a relevância. Porque o que nós observávamos com Biden é que o declínio estadunidense, o declínio dos Estados Unidos, estava indo numa forma cada vez mais acelerada. E a gente viu no início da guerra ali acontecendo várias sanções contra a Rússia, todo mundo imaginando que a Rússia realmente, o que você acabou de trazer, né, fosse diluir, e não, né? A impressão que dá, através dos fatos, é que a Rússia continua ainda sendo uma grande potência e muitas dessas sanções não afetaram ali tanto o Moscou. O que é desmoralizante para o Ocidente. E o Ocidente sai desmoralizado de duas maneiras nesse processo todo. Em primeiro lugar, pelo fato de que as sanções impostas não resolveram o problema. Em segundo lugar, ia falar duas coisas, mas até acrescentar uma terceira. Em segundo lugar, a Europa perdeu muito economicamente. De fato, os europeus empobreceram nesses 3 anos em razão da guerra e do custo da energia. E em terceiro lugar, não é, você querer apostar que Putin aceitaria justamente uma decisão
tomada ali de querer que a Ucrânia pertencesse à OTAN, e a OTAN que vinha num processo de descrédito, sobe, não é? Inicialmente, todo mundo passa a acreditar na OTAN e dar uma vida nova para a OTAN, com a ação que estava ali de influenciar, que tinha de influenciar, de auxiliar a Ucrânia, e agora vem Trump e dá uma paulada novamente na Ucrânia, justamente criando um descrédito maior. Então, são três coisas importantes. Sanções não funcionam, em primeiro lugar. Dois, não adianta, a Europa empobreceu. E três, a OTAN fica sem aquela base fundamental de apoio que achava que tinha, e reconhece que sem os Estados Unidos tem uma relevância menor. E um último aspecto, até, Isa, que foi importante, é que se nós olharmos o garantidor deste processo todo, e quem assistiu toda essa situação comendo pipoca foram os chineses, né? Porque conseguiram garantir que a Rússia não quebrasse, conseguiram garantir que a Rússia não utilizasse armas nucleares e observaram o desgaste do Ocidente em todo esse processo, tanto da OTAN como dos Estados Unidos. De camarote. De camarote, comendo pipoca. Muito boas observações. Obrigada, parabéns sempre, né, por sua análise, obrigada por todas as explicações, professor, seja sempre muito bem-vindo. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês. Conversamos então com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que pôde fazer uma análise sobre a situação atual em que se encontra a guerra na Ucrânia, que pode ter um fim muito em breve após a postura de Donald Trump querer tentar colocar na mesa, negociar finalmente para uma paz. Então ficamos por aqui, nos vemos então no próximo programa, no próximo Visões, com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!